Então, galera, bora lá para as dicas do uso ou não da vírgula. Então, qual é a primeira dica? Nunca separe o sujeito do verbo e o verbo do complemento, que é aquilo que a gente chama de ordem direta, né? Sujeito, verbo e complemento. Então, olha aqui. O Brasil possui riquezas naturais. Quem é o sujeito? O Brasil. O verbo possuir e riquezas naturais completa o sentido do verbo possuir. Portanto, é um complemento. E aqui eu não faço uso da vírgula. Preste atenção que na redação, se isso estiver representado por um pronome, também não vai ser separado. Você não vai separar o sujeito do verbo. Olha aqui o caso. Prova disso são suas grandes florestas. Você não pode colocar uma vírgula entre prova disso e são, porque é como se estivesse separando novamente o sujeito do verbo, tá bom? A dificuldade mesmo é quando o sujeito é muito grande e aí a gente pensa que pode colocar uma vírgula ali, mas não pode. Você não pode separar o sujeito do verbo em hipótese alguma. Então olha aqui, as pessoas que moram no interior do país precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda? As pessoas que moram no interior do país. Portanto, você não pode colocar uma vírgula aqui. Ah, Gustavo, mas se tiver entre vírgulas? Bom, se tiver entre vírgulas, tudo bem, você não vai estar separando, você vai estar isolando um termo de toda a oração. Mas dessa maneira aqui, você não pode colocar vírgula, nem antes, nem depois. Qual a outra dica? Isole os adjuntos adverbiais deslocados, principalmente aqueles que são muito grandes. Então a gente gosta muito de começar o nosso texto com no Brasil, no contexto social brasileiro, ou então quando a gente vai falar de algum tempo, no século XXI, na ditadura militar, enfim. Esses termos a gente deve colocar uma vírgula. Então se ele estiver iniciando uma frase, no Brasil, vírgula. Se ele estiver no meio, entre o sujeito ou o verbo, entre o verbo e o complemento, a gente deve colocar entre vírgulas, se ele estiver no meio da frase, tá bom? No século XXI a gente também coloca uma vírgula. Gente, isso daqui vocês não podem errar, porque existem alguns adjuntos adverbiais, lembrando que adjunto adverbial é o quê? É aquilo que indica uma circunstância. Então, tempo, lugar, enfim. Os adjuntos adverbiais pequenos, você com certeza já ouviu do seu professor que a gente ou coloca entre vírgulas ou não coloca nenhuma vírgula. Mas quando é um adjunto adverbial grande, as vírgulas passam a ser obrigatórias, então toma cuidado. Meu conselho, coloque vírgula. Enfim, então bora para a terceira dica, que é a dica da conjunção pois, né? Que muita gente tem dúvida. Poxa, Gustavo, a vírgula vai antes, vai depois, o pois fica entre vírgula, como é isso que eu sempre erro? Bora lá. Gente, o pois, a conjunção pois, pode assumir o valor causal, explicativo ou o valor conclusivo, tá bom? Quando ele assumir o valor causal, explicativo, ele pode ser trocado por porquê, ele pode ser trocado por um visto que e vai apresentar a causa, a explicação para aquilo que foi dito anteriormente, tá bom? Então, dessa maneira, a gente deve colocar apenas uma vírgula e o pois. Tudo bem? Uma vírgula antes dele. Ah, Gustavo, como é que eu sei reconhecer? Gente, quando o pois ele for causal e explicativo, o verbo ele aparecerá após o pois. Então, o verbo depois. O meu pois aparece e depois vem o verbo. Quando ele tiver o valor conclusivo, quando ele for uma conjunção conclusiva, o meu pois ele pode ser trocado sem nenhuma alteração por portanto ou por logo. E, gente, quando ele tiver o valor conclusivo, você deve colocar ele entre vírgulas. Tá bom? Então, as duas vírgulas devem aparecer. Ah, e o verbo, Gustavo? O verbo aparecerá antes da conjunção.
Então se liga nisso, tá bom? Olha aqui os exemplos. Ele estudou muito, será, pois, aprovado. E o outro, ele será aprovado, pois sempre estudou muito. Então bora ver aqui. Primeiro de tudo, o que é que você faz? Você tenta trocar a conjunção por outra. Eu estou em dúvida se é causal ou se é conclusiva, bora ver. Ele sempre estudou muito, será porque, visto que, aprovado, não tem sentido nenhum, né? Então, a gente tenta trocar pela outra conjunção, que o pois pode assumir, que é o portanto. Então, bora ver. Ele sempre estudou muito, será, portanto, aprovado. Será, logo, aprovado. Quer dizer, eu estou concluindo uma ideia anterior. Já que esse pois aqui é conclusivo, ele deve ficar entre vírgulas. Ah, Gustavo, não acredito. Me prova realmente. Gente, lembra que o pois, entre vírgulas com valor conclusivo, o verbo aparecerá antes. E cadê o verbo aqui dessa oração? Está aqui. Então, realmente, se trata de uma conjunção conclusiva, nesse caso, e deve ficar entre vírgulas. Bora lá para outra. Ele será aprovado, pois sempre estudou muito. Gente, aqui você nota que tem uma explicação, tem um motivo. O pois está introduzindo um motivo para a oração anterior, né? Uma explicação. Então, bora ver aqui. Ele será aprovado, portanto, sempre estudou muito. Não tem muito sentido, né? Bora tentar trocar pelas outras conjunções. A causal explicativa. Ele será aprovado porque sempre estudou muito. Ele será aprovado visto que sempre estudou muito. Então, realmente, aqui estamos diante de uma conjunção causal explicativa e a vírgula deve aparecer antes do pois. Nada de vírgula depois do pois nesse caso aqui, tá bom? Ah, Gustavo, também tenho dúvidas. Cadê o verbo? O verbo tá aqui. Verbo estudar. Tá bom? Apareceu depois do pois, então é uma conjunção causal explicativa e a vírgula deve aparecer antes, tá bom? Gente, isso aparece muito nas redações. E vocês não podem errar de jeito nenhum, porque o corretor de vocês não vai deixar passar nem a pau. Nem a pau se você separar um sujeito de um verbo de um complemento, ou esquecer de isolar um adjunto adverbial muito grande que esteja deslocado, ou então colocar uma vírgula errada diante da conjunção pois. Pelo amor de Deus, não erra essa besteira, tá bom? Para aqueles que quiserem copiar ou então quiserem imprimir, eu vou estar tirando uma foto dessa folha aqui, vou estar postando lá no meu Instagram, se vocês quiserem salvar também lá uma foto. Vou estar postando lá nos stories, tá bom? Então me segue aí no meu Instagram que vai estar na descrição e eu vou estar postando outras dicas lá também, tá bom, galera? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham realmente gostado, espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí embaixo e principalmente compartilha para os seus amigos, para eles também ficarem atentos a essas dicas aqui do uso ou não da vírgula.